mente as visitas. Palhaço, retrucou rindo Supramati. Um palácio mágico e ele chama de humilde cabana. Se for do gosto de vocês, podem ficar o tempo que quiserem, ou melhor, tanto tempo quanto lhes permitir o seu severo mestre Brahmar, disse Narayana fazendo entrar os seus amigos no palácio. Atravessaram uma série de salas de magnífica arquitetura, mobiliadas com luxo imperial. Era evidente que Narayana tinha predileção por aquele refúgio em qualquer tempo que fosse, pois, ao lado de obras de origem oriental, havia trabalhos modernos de escultura e telas de artistas cuja visão naquele palácio indiano produzia uma estranha impressão. Narayana parou numa imensa sala decorada à moda oriental, com sofás baixos. Fiquem à vontade, meus amigos, como se estivessem em suas casas. Ao lado há um quarto de banho e sugiro que vocês se refresquem. Depois nós teremos um repasto, descansaremos um pouco, quando o calor diminuir, e eu lhes mostrarei a minha casa de ermitão. Ao fazer um gesto amistoso com a mão, Narayana desapareceu. Supramati e o seu companheiro foram ao quarto contíguo, que se verificou ser uma imensa sala com uma banheira no centro. A banheira era tão espaçosa, que nela caberiam facilmente 2 pessoas. Ali, esperavam-nos 2 empregados, que os despiram e, após o banho, vestiram-nos em largas e leves túnicas brancas, acompanhando-os a seguir a um salão que dava para o jardim. Ali, junto a uma mesa luxuosamente servida, aguardava-os Narayana. Sentem-se, amigos. Uma vez que vocês ainda são seres humanos de verdade, precisam comer, disse o estranho anfitrião, sentando-se à mesa e apontando para as cadeiras. O cardápio consistia de legumes, maravilhosamente preparados, diversos tipos de biscoitos e frutas, vinho, leite e mel. Dakiri e Supramati estavam esfomeados e renderam a devida homenagem ao desejum. Quanto a Narayana, este se restringiu a um pequeno copo de leite e um pedacinho de pão do tamanho de um ovo. Supramati, que o estava observando, indagou com um leve sorriso: o que está acontecendo? Está de regime ou as condições ímpares de sua existência lhe impõem uma severa dieta? A época de bons pratos e jantares lautos acabou desde que eu me privei voluntariamente da vida material, respondeu Narayana, torcendo o rosto. Aliás, eu não posso me queixar, não sinto fome e me utilizo somente de substâncias indispensáveis para a renovação do fluido vital que corre em minhas veias. O elixir da longa vida é uma substância material e não espiritual. Assim sendo, para o seu equilíbrio, ela exige uma espécie de combustível no organismo. Cada vez mais eu me conscientizo do enorme campo de trabalho que representa o estudo da matéria primeva. Se pegarmos só você, Narayana, em seu estado atual, você já é um enigma complicado. Se nós contássemos a algum de nossos contemporâneos a sua ou a nossa história, seríamos chamados de doidos, observou Supramati. Narayana pôs-se a rir. Pudera. Esses míseros insetos vagueiam na Terra há uns 60 anos, mas vangloriam-se como se tivessem vivido séculos. Tão logo eles se deparam com algo desconhecido, uma lei ou fenômeno que lhes pareça inusitado, imediatamente gritam: isto é um milagre. Isto é impossível. Isto contraria as leis da natureza. Isto é um contrassenso. O raio da luz, ao brilhar inesperadamente, cega um cientista autômato. Ele teme aquele fenômeno novo que derruba todas as suas ideias preconcebidas. Ele se defende, esconde-se atrás dos velhos textos, fecha os olhos diante das evidências e prefere inventar as mais inverossímeis suposições e hipóteses para não admitir a mais simples e clara verdade, que se contrapõe às suas concepções estreitas. Não é para essas pessoas que nós poderíamos relatar a nossa verdadeira história. Mesmo as grandes descobertas, por pouco não vingaram devido à cegueira da turba e teimosia obtusa dos cientistas oficiais. Você tem razão. Por mais estranho que pareça,
Todas as verdades supremas, assim como as grandes descobertas, sempre se aceitaram com hostilidade. Talvez isso se deva ao fato de que os sábios das pirâmides e dos pagodes ocultavam o conhecimento superior sob o véu do segredo, observou Dakir. Sem dúvida, e era uma decisão inteligente. Quanto aos oráculos das modernas religiões, eles perderam a chave dos mistérios e fundamentam a sua autoridade em fé cega. Eles é que são cegos e se remetem aos gritos ao demônio e à heresia toda vez que a ciência ou a humanidade dá um passo para frente, completou Narayana num esgar de riso. Animando-se subitamente, ele prosseguiu, mas para aquele que lançou um olhar além do véu de Ísis não existe o impossível. Tudo aquilo que possa imaginar a mente humana, todos esses fenômenos são possíveis e realizáveis para aquele que sabe e consegue acionar as leis que ele controla. Cristo proferiu uma grande verdade ao dizer que a fé, convicção, força de vontade, pode remover as montanhas. Supramati, que observava pensativo, inquieto e expressivo o rosto de seu estranho anfitrião, indagou inesperadamente: diga, Narayana, como você, com sua inteligência e conhecimento de grandes mistérios, tem se preocupado tão pouco com seu aperfeiçoamento moral e agora condenou a si mesmo a esse estado de imobilidade? O rosto de Narayana anuviou-se, mas dando uma risada sonora e penetrante ele disse: acredita você que mover-se para frente é uma grande felicidade? Duvido. Veja, eu vivi por longo tempo e, de tédio, cheguei a estudar muito, não tanto para o meu aperfeiçoamento espiritual, quanto para aprender a utilizar na prática os poderes adquiridos. Tive minhas horas de depressão, quando eu estava prestes a fazer uma visita ao santuário inacessível do próprio céu para saber, enfim, se, ali, encontraria paz para aquela pobre centelha, torturada e dilacerada, que nós chamamos de alma e que foi criada pela vontade absolutista, sem perguntar se ela queria ou não viver. O que haveria lá, atrás daquele muro ígneo onde reina o triunfo total sobre a matéria escravizada, onde tudo é perfeição, onde borbulha a irreconhecível força criadora que esconde aquele que deve ser o nosso soberano, o qual nós chamamos de Deus e quem dirige nossos destinos e nossos sofrimentos. O olhar de Narayana ardia e seus punhos cerravam-se furiosamente, enquanto ele prosseguia após uma breve pausa. Sim. Não foi uma única vez que eu tentei entrar à força para saber o que lá havia, dominado por desespero total, dúvida e horror desse vai-vem de ascensões e quedas, com ímpetos de me lançar naquele santuário fulgurante. Não chega de lá o menor barulho. Não se manifesta a menor atividade visível e os 7 gênios, que ficam de guarda em volta daquele misterioso centro estão mudos. Você se surpreende, Supramati, dizendo que eu quero estagnar no mesmo lugar? Não pensa que a ascensão é uma bem-aventurança tão grandiosa? E verdade, o caos e a tempestade da luta e dos sofrimentos, em que se agita no início a centelha inteligente, amai-no com tempo, mas quanto mais alto você se eleva, mais aumenta o horror do silêncio impingido. Os mestres deixam de guiá-lo e você é obrigado a se orientar com os conhecimentos que tem. A necessidade empurra-o para a frente e a inexorável lei da atração impele-o para aquele centro misterioso de onde você saiu e no qual deverá afundar. Com que objetivo? Qual é a sorte e o futuro que o aguardam? Isso ninguém sabe. E desta forma, vagando entre a ignorância do protoplasma e o silêncio do arcanjo, nós realizamos essa gloriosa ascensão pela qual você anseia e que me assusta. Voltando novamente ao seu tom de trouxa, Narayana acrescentou: mas, como há tempo de sobra, eu prefiro dar uma parada e gozar um pouco de descanso num lugar como este palácio, onde me sinto bem e do qual não espero separar-me tão cedo. Seguiu-se um longo silêncio. Ao ver que as visitas estavam quietas e pensativas, Narayana levantou-se e propôs que fossem visitar o palácio e os jardins, o que foi aceito com visível prazer. Primeiro foram ver a casa, que era um verdadeiro museu, e depois saíram para o jardim.
Ali, a arte e a natureza se fundiram, criando um autêntico paraíso. O que conferiu uma peculiar originalidade àquele pequeno parque era, primeiro, a diversidade da vegetação. Ao lado das palmeiras, cresciam pinheiros e outras espécies de florestas setentrionais. Depois, em meio da densa vegetação, foram espalhados pequenos pavilhões que, por seu estilo e arrumação, lembravam as diversas épocas da vida passada de Narayana. Assim, por exemplo, por entre os ciprestes e loureiros, via-se uma minúscula vila grega, uma outra construção, que se refletia nas águas do lago, lembrava um palácio veneziano. Por todos os cantos reinava um luxo requintado e viam-se reunidas, com gosto apurado, maravilhosas obras de arte. Por fim, eles se detiveram diante de um grupo de palmeiras, acácias e diversas espécies de árvores, cuja densa folhagem formava uma abóbada verde, impenetrável para os raios solares. Os jatos prateados que esguichavam dos chafariz de mármore espalhavam um agradável frescor. Todos se sentaram num banco de mármore e a conversa girou em torno daquilo que eles acabaram de ver. Meu Deus! Como tudo aqui é maravilhoso! Como se fosse num conto mágico, exclamou Dakir. Por consequência, aqui é justamente o lugar mais adequado para vocês, pois nós somos príncipes mágicos, seres legendários e fantásticos. Os séculos vão passando, saturando aos poucos as nossas almas. Nós perdemos a genuína alegria de viver. A dúvida torturante e o futuro infinito vão minando dolorosamente os nossos nervos. Assim, é bem justo que nos cerque e que torne menos penoso o nosso surpreendente destino esta beleza natural, da qual nunca nos fartamos. As palavras de Narayana fizeram voltar os pensamentos dos presentes aos assuntos que foram abordados durante o desejum, e reiniciou-se então a discussão das leis que regem o progresso, sobre a justiça celestial, o bem e o mal e sobre outros problemas ainda não resolvidos. Justiça celestial é o emprego das leis implacáveis que habitam a alma e que se vingam por sua violação ou recompensam por qualquer esforço, brandiu Supramati. Justiça. Recompensa. Quem não gostaria de se utilizar do benefício de um e regalar-se do outro? Só que é difícil capturar essas duas filhas do céu, tão esquivas e enganadoras como a irmã delas, a esperança, arrematou Narayana num esgar de riso. Se vocês quiserem, meus amigos, eu lhes contarei uma lenda hindu que justamente ilustra a questão de seu interesse. Narayana concentrou-se por um minuto e depois, em tom propositadamente empolado, começou. Era uma vez, diz a lenda, vivia um tolo que sonhava com o céu a tal ponto, que não mais enxergava a terra. A sua fé na justiça de Brahma era inabalável e ele suportava submisso todas as injustiças e ofensas que lhe eram causadas por pessoas ricas, autoritárias e felizes, divertindo-se sempre em poder mostrar o seu desprezo em relação às mentes ingênuas. Por fim, o tolo morreu de fome nos degraus de um pagode, dirigindo ameaças aos seus opressores com a justiça de Brahma e profundamente convicto de receber a recompensa por sua submissão e paciência. Leve e radiante, ascendia ele ao espaço. Seu corpo astral respirava luz e calor. Olhou com desprezo para seus pobres restos mortais humanos que abandonara. Ele se sentia feliz, pois tudo em sua volta era paz e silêncio. Ele falava consigo: eis-me aqui no caminho do céu. Só preciso saber onde fica o palacete celestial onde preside Brahma, praticando a justiça, punindo os pecaminosos e recompensando os justos. Vagando à procura do caminho ao paraíso, ele topava com multidões de seres que se turbilhonavam na atmosfera. Eram seres asquerosos, cobertos de úlceras morais. Todos eles blasfemavam e queixavam-se. Nenhum deles conseguiu responder à pergunta de Vaidikiva, como era chamado o nosso herói. Os pobres espíritos, sofredores e atormentados, nada sabiam da justiça de Brahma e ignoravam o lugar onde ele ficava.
Eles só ouviram falar que ele reinava nas alturas acima das estrelas e que os mais dignos e puros poderiam comparecer diante de seu fulgurante trono. Ondas de forças misteriosas carregam os justos até o semblante de Brahma e as mesmas lançam os criminosos e os insatisfeitos no sorvedouro da expiação. Feliz e cheio de confiança, Vaidikva exaltava glórias a Brahma, a sua justiça e poder. Agarrado pelas ondas da harmonia, foi levado para a límpida esfera superior, onde se encontrou com a mesma espécie de justos, radiantes e sábios, que também louvavam Brahma e a sua justiça. Vaidikva perguntou a um de seus colegas para onde eles iam tão rápido. Para o mesmo lugar que você, responderam-lhe. Para o trono de Brahma, buscar a recompensa pelas injustiças sofridas, pelo nosso trabalho e nossa fé. Trabalhando incansavelmente, Vaidikva subia, e outros subiam com ele. Repletos de fé e obstinação, eles dirigiam louvores à glória, à sapiência e à misericórdia de Brahma. Mas, quando eles indagavam onde ficava o seu domicílio celestial, recebiam a resposta: continuem no caminho. E mais adiante. E Vaidikva subia e subia. Agora ele era a imagem apenas de uma nuvem luminosa. Seu conhecimento era imenso e os poderes, quase ilimitados, mas ele continuava aguardando pela justiça celestial e recompensa por seu trabalho. E assim, passando de uma esfera a outra, ele alcançou, finalmente, o centro do universo. Ali se erguia um muro de luz ofuscante, formada inteiramente de uma série de sóis. Seus limites pareciam infinitos ou, pelo menos, incomensuráveis. Somente a perfeição, adquirida por ele, permitia a Vaidikva contemplá-lo, e diante dele, feito uma visão nebulosa, reverberando todas as cores do arco-íris, estava um dos gênios guardiões da muralha sagrada. Já estamos junto aos portões do palácio de Brahma, exclamaram Vaidikva e os justos que acompanhavam a sua falange. Deixe-nos passar, abra os portões do céu, gênio das esferas, guardião da entrada sagrada, diziam eles. Nós merecemos a felicidade de comparecer diante do semblante radioso de Brahma. Nós suportamos pacientemente todas as injustiças e ofensas, trabalhamos incansavelmente para abrir o caminho até aqui. Nossa fé jamais fraquejou em provações e sofrimentos, e, mesmo em situações de dificuldade suprema, entoávamos cânticos à glória e à generosidade de Brahma, apoiando os fracos, animando os ignorantes e persuadindo os descontentes. Nós triunfamos sobre a dúvida que nos torturava e impedia o nosso caminho. Agora, exaustos com a longa ascensão, queremos prostrar-nos diante do trono de Brahma, regozijar-nos da paz anunciada e conseguir a punição justa de nossos perseguidores. O gênio continuava mudo, a muralha fulgurante permanecia fechada e debalde eles repetiam o seu pedido. Não havia resposta, pois, nos lábios do gênio, estampava-se o selo dos mistérios que ele guardava. Estupefatos e inquietos, os justos entreolharam-se sem entender aquele silêncio. Mas eis que de trás do muro soou uma voz desconhecida, poderosa como o trovão e ao mesmo tempo harmônica feito som de harpa. Vão e trabalhem mais, pois as palavras de vocês comprovam que ainda não estão prontos para comparecer diante do trono de Brahma. Vocês acabaram de pedir a justiça e a recompensa, sem terem entendido que tanto uma como a outra já lhes foi concedida. Olhem para suas vestes claras, avaliem a sua paciência infinita, os conhecimentos adquiridos, instintos domados e desejos sufocados. Tudo isso vocês obtiveram pela benevolência e misericórdia de Brahma, que os apoiou e recompensou por todo o esforço com o degrau superior da perfeição. Aqueles que os ofenderam, maltrataram e obrigaram a sofrer, seguem atrás, acusando, por sua vez, os outros por injustiças e crueldades, sem compreenderem, da mesma forma como vocês, que da matéria só se liberta através do sofrimento. O mundo em que vocês outrora viveram já não existe mais,
pois passaram mais de 50 milhões de anos desde o dia em que Vaidhikva morreu na escada do pagode. Tudo já lhes foi concedido pelos poderes e justiça de Brahma, mas vocês procuram por paz, sem entender que ela não existe e que a suprema bem-aventurança consiste da atividade constante. Vocês não amadureceram para atravessar os portões do céu e contemplar o semblante radioso de Brahma. Vão, trabalhem e entoem cânticos em sua glória. A voz misteriosa calou-se. Uma parte dos justos baixou a cabeça em submissão e mergulhou em oração. Mas a alma de Vaidhikva encheu-se de fúria alucinada. A dúvida, que não o largou até a entrada do paraíso, apesar da perfeição, murmurava-lhe com um maledicente escárnio. Bem, e agora? Quem estava certo? Possesso, Vaidhikva lançou-se sobre a muralha reluzente, tentando galgá-la e gritando feito um louco, cumpra a justiça prometida. Julgue meus opressores e recompense-me pelo trabalho feito. Um silêncio profundo veio-lhe como resposta. Ele se arremessou de novo para a frente, proferindo maldições quando, de repente, as estrelas que lhe encimavam a cabeça desintegraram-se com um estrondo trovejante, soltando colunas de fumaça negra. Toda a atmosfera estremeceu e de trás da muralha misteriosa cintilou um relâmpago brilhante atingindo o coração de Vaidhikva. Seu corpo transparente desintegrou-se em bilhões de átomos e os elementos desenfreados do caos primeiro agarraram-no e o arrastaram com silvos para dentro do furacão ígneo, que calcinou suas vestes claras, matou-lhe a memória e tirou seus conhecimentos e poderes. Feito uma folhinha seca, levada por um pé de vento, voava ele ao abismo insondável, até que um terrível solavanco fez paralisar inesperadamente o seu vôo desvairado. Alquebrado, dilacerado por dores horríveis, Vaidhikva conscientizou-se, a muito custo, que estava enclausurado numa enorme rocha. De sua luz radiante sobrou apenas uma pequena centelha purpúrea, que reluzia feito uma luz errante. Ele tinha dificuldade em pensar. De todo o seu conhecimento e poder, sobrou apenas uma vaga recordação sobre aquilo que lhe fora e a consciência de que agora ele era alguma outra coisa, como uma simples pedra. Subitamente, um canto desafinado quebrou a sonolência em que se encontrava o gigante decaído. Ele viu uma multidão de pessoas quase nuas, cobertas por peles de animais, que se aproximavam trazendo nas mãos ramos e frutas. Eles as depuseram na rocha e as incendiaram, prostraram-se de joelhos, oh, que horror, e iniciaram um cântico glorificando a justiça de Brahma. O canto despertou inesperadamente a memória de Vaidhikva. Ele foi tomado por tal desespero, que a rocha rachou e de seu âmago jorrou uma fonte, transparente como brilhante. As lágrimas do justo serão a recompensa dele, proferiu uma voz, consolando a alma confusa de Vaidhikva. A ignara e ingênua turba endeusou a fonte maravilhosa. De todos os cantos confluíam a ela doentes, inválidos e cegos, obtendo a cura em sua água medicinal, uma vez que junto com as lágrimas inesgotáveis que jorravam do coração petrificado de Vaidhikva fluía a própria essência da natureza. Nas gotas cristalinas da fonte concentrava-se todo o poder adquirido pelo mago, a sua habilidade de governar as correntes astrais e as radiações benéficas que dele emanavam, o que não pôde ser totalmente eliminado. Os miseráveis, os deserdados e os pobres de espírito compreenderam isso e, através das lágrimas do justo, aliviavam seus sofrimentos. Com as suas próprias mãos, eles trouxeram material e construíram um pagode para preservar a fonte. Cada um que emerge em suas águas, exalta a glória de Brahma e dirige louvores à sua sabedoria. Narayana calou-se. Seus interlocutores também ficaram por algum tempo em silêncio, depois do qual Dakira observou calmamente. A sua lenda é bem poética, mas é repleta de paradoxos. Enquanto nós estamos embaixo da escada da perfeição, a nossa mente fraca não tem condições de abarcar o nosso destino em todo o seu gigantesco volume,
sobretudo apresenta-se-nos como um mistério impenetrável seu objetivo final. Não obstante, temos certeza de uma só coisa, ou seja, a de que a lei inexorável nos impele para frente e que nesse caminho qualquer parada é fatal. Por isso é pusilânime e inútil lamentar-se, duvidar e julgar a força tão poderosa, que enfrentá-la seria tão insensato, como um nadador enfrentar as ondas do oceano durante uma tempestade. Além disso, permita-me acrescentar, interferiu o Supramati, que Vaidikva, apesar de toda a sua perfeição e de louvores à glória de Brahma, era muito inconsequente. De que forma, ao alcançar a harmonia, ele conseguiu preservar o espírito rancoroso? Porque, detentor de um poder quase ilimitado, ele mesmo não julgou, neste caso, os seus inimigos. A sua fúria, quando ele obteve a resposta justa, é totalmente incompreensível. A moral da minha lenda é que a busca da perfeição é um empreendimento muito arriscado e que nunca se pode ter uma certeza quanto a alcançar o seu objetivo, pois o instinto humano está a tal ponto incrustado na alma, que é praticamente impossível estabelecer quando ele desaparecerá por completo. O herói da minha lenda, provavelmente, purificou-se no transcorrer de sua longa ascensão. Seu ser parecia uma única onda de harmonia. Todo o seu pensar transformou-se em força de vontade e governava as leis cósmicas que ele compreendeu e das quais sabia se utilizar. Apenas em seu íntimo se conservou uma partícula de homem, ou seja, um átomo da dúvida e do egoísmo. Essa partícula rebelou-se e incinerou toda a maravilhosa edificação. Para mim mesmo, concluiu Narayana, tiro desta lenda, seja ela falsa ou verdadeira, a seguinte moral prática: uma vez que ninguém nos apresse e nós temos tempo de sobra, é mais sensato gozarmos o presente e protelar, o quanto possível, aquele minuto perigoso, quando teremos de comparecer diante dos misteriosos portões celestiais e dos guardiões mudos, os gênios das esferas. Você está dizendo tolices, Narayana. Você sabe demasiadamente para não compreender todo o fardo da ignorância e está próxima a hora em que você derramará lágrimas amargas por ter sentenciado esta inatividade, interrompeu o Supramati. Isso não me assusta. Eu me sinto bem aqui e pretendo ficar o máximo que puder. Eu irei observar de longe como vocês, esvaindo sem suor de sangue, irão rastejar pelo íngreme e ingrato caminho da perfeição, atrelados à biga da ignorância. Você se esquece de que com cada esforço, com cada passo para frente, a carga da ignorância vai diminuindo e a subida torna-se mais fácil, observou sorrindo Dakir. E não terão vocês imaginado que esta talvez seja a melhor recompensa misteriosa que os aguarda? Bem, será que já não basta de falarmos disso? Nesta questão, a gente nunca irá concordar um com o outro. Acho melhor eu mostrar-lhes a ilustração para a lenda de Vaidikva, a rocha onde está enclausurada a alma do sábio, chorando a sua queda. E você tem aqui essa pedra legendária? É evidente que eu quero vê-la, exclamou Supramati curioso. Sim, no fundo do meu jardim. Vamos, eu lhes mostrarei, prontificou-se animadamente Narayana, levantando-se. Através de uma longa alameda emoldurada por árvores frondosas, eles atravessaram todo o jardim e saíram num pequeno bosque. Após andarem por cerca de 10 minutos, deram num pequeno prado, no centro do qual se erguia um pequeno pagode. No interior do pagode, numa agradável penumbra, delineava-se claramente uma grande estátua a Buda, instalada num alto pedestal. Aos pés da estátua, divisava-se uma grande pedra cinzenta, rachada de cima a baixo. De suas entranhas, jorrava murmurejando um fio de água cristalina, caindo num reservatório, que, ainda que estivesse cheio, não transbordava. Para onde ia aquela água, era difícil de determinar, pois não se via em lugar algum um orifício de escoamento. Em torno do reservatório, estavam sentados sobre tapetes, em diferentes poses, 7 homens nus,
extremamente magros. Uma expressão de êxtase congelou-se em seus rostos e as poses indicavam seu estado cataléptico. São os faquires meditadores, guardiões voluntários da fonte miraculosa. Eles ficam anos a fio sem se moverem deste lugar até morrerem, quando então são substituídos por lunáticos da mesma espécie. Eu assumi a responsabilidade de cuidar deles. Uma vez por dia, trago para cada um punhado de arroz, que eles engolem maquinalmente, dou-lhes de beber a água da fonte e molho os seus corpos ressequidos. Isso é suficiente para manter a vida física. Quanto a seus espíritos, eles, sob o efeito do êxtase, pairam no éter, esquecidos de seu invólucro carnal. Sim, as irradiações carnais, o significado da vida dessas vítimas da violência científica servem para manter e prolongar a existência de algum cientista inescrupuloso, ao condená-los ao sofrimento inútil, enquanto, nesse ínterim, ele goza dos prazeres de uma vida de opulência, disfarçada com o trabalho mental, disse Dakir em tom grave, olhando penalizado e com simpatia para aqueles esqueletos vivos, sentados de forma tão imóvel e apática como a pedra sagrada que eles protegiam. Bem, esta pedra não é para minha horta. A matéria primeva por mim absorvida libera-me da necessidade de buscar a força vital de um organismo estranho, gracejou Narayana, dizendo a seguir. Entretanto, está ficando quente. Voltemos para casa, meus amigos, para vocês descansarem. Na hora do jantar nos encontraremos. Eles retornaram ao palácio, onde Narayana os deixou. Mas, ao invés de dormir, eles começaram a examinar as valiosas obras de arte de todas as épocas e, depois, começaram a folhear os manuscritos raros. O tempo passava rápido e o sol já havia alcançado o zênite, quando, por fim, eles se deitaram exaustos no sofá e adormeceram. Narayana despertou-os. Vamos jantar. O sol já baixou e o ar está fresco e aromático. Metade da vida que eu levo já seria ótimo, disse ele em tom alegre. Mas, antes de tudo, tomem um banho, isso refresca. Meia hora depois, um dos belos efebos que servia no palácio levou Dakir e Supramati a um salão a céu aberto com vista para o jardim. Através da arcada de colunas finas, viam-se conjuntos escuros de árvores, por entre as quais cintilava a superfície lisa do lago. Uma suave luz azul celeste iluminava a sala, no centro da qual estava a mesa luxuosamente servida. Com a entrada das visitas, Narayana levantou-se do sofá onde estava deitado e todos se sentaram à mesa. O jantar foi tão maravilhoso como o desjejum. Da mesma forma como de manhã, o dono da casa limitou-se a servir-se de leite e frutas. Ele estava alegre e inesgotável em assuntos, de modo que a refeição passou em meio a grande animação. Já era noite, quando eles se levantaram da mesa e foram ao terraço. Bilhões de estrelas cintilavam no azul escuro do firmamento e a lua ascendente iluminava tudo com meiga e suave meia-luz. Ao notar que as visitas mergulharam na contemplação da férica paisagem, Narayana bateu no ombro de Supramati e disse: E aí? Você ainda acha uma tolice e crime o meu desejo de descansar um pouco neste maravilhoso ambiente, gozando o presente em vez de almejar um objetivo desconhecido e uma felicidade duvidosa que, de qualquer forma, serei obrigado a alcançar algum dia, querendo ou não? Pare de confundir a alma de Supramati justamente numa hora em que ele se prepara para entregar-se a um duro e exaustivo trabalho de iniciação superior, que exige, antes de mais nada, uma total tranquilidade e concentração de todas as faculdades mentais, observou o contrariado Dakir. Pelo contrário, justamente nesta hora em que ele se prepara a realizar uma grande tolice, querendo se enterrar vivo, deve-se ajuizá-lo e mostrar-lhe todas as delícias da vida, às quais ele quer renunciar, sem tê-las gozado até se fartar. Eu não lamento nem um pouco as trivialidades da vida, seus prazeres vazios e absurdos.
Estou mais interessado em novos horizontes que vão me abrir os estudos de grandes problemas, retrucou sorrindo Supramati. Estou vendo que você é incorrigível. Eu, pelo contrário, gosto dos prazeres que você tanto abomina e, estando você aqui na qualidade de minha visita, faço questão que compareça ao concerto e balé que serão apresentados esta noite em homenagem a vocês. Pelo visto você tem uma corte bem organizada, uma vez que dispõe até de orquestra e corpo de balé. Gostaria de assistir tanto um como o outro. Ainda que eu não busque os divertimentos mundanos, não obstante não os desdenho, e o seu gosto refinado irá garantir-nos um espetáculo interessante, assegurou Supramati, risonho. Narayana soltou um suspiro. Infelizmente eu não disponho mais daqueles recursos que tinha antes, mas, no espaço, é sempre possível arrumar bons músicos. No fundo do lago, repousam muitas bailarinas bonitas que se afogaram para a grande infelicidade dos Brahmanes, seus protetores. Narayana, por tudo que é santo, não pense em ressuscitar essas defuntas. Eu me recuso a assistir a esse tipo de espetáculo, gritou assustado Supramati. O anfitrião alegre deu um leve sorriso zombador. Não grite e se acalme. Não vou ressuscitar ninguém. A questão é uma simples materialização, que proporcionará tanto prazer aos espíritos invocados quanto a nós, e, ao alvorecer, todos os artistas retornarão ao mundo do além. Por conseguinte, você poderá, com a consciência tranquila, deliciar-se com o concerto e o balé. Narayana virou-se e bateu no gongo de bronze em cima da mesa. Imediatamente apareceram dois jovens criados, um com uma trempa e outro com um escrínio, que colocaram junto da balaustrada. Narayana tirou do escrínio um frasco e uma caixinha. Entoando a meia voz a invocação, ele verteu sobre o carvão algumas gotas de líquido vermelho e jogou um pouquinho de pó. Imediatamente se levantou uma densa fumaça. Em seguida, cintilaram feixes de faíscas, espalhando-se em zigue-zagues ígneos em todas as direções, surgindo finalmente esferas vermelho-zangue que se lançaram para cima feito foguetes e explodiram com estrondo de trovão. Algumas delas caíram no lago cuja água parecia entrar em ebulição. A seguir tudo silenciou por algum tempo. Mas eis que das paredes, da escuridão do bosque e do ar, começaram a surgir nuvens brancas, agrupando-se de um lado do terraço. Parado, com a mão erguida e olhar flamejante, Narayana parecia mandar sobre elas, dirigindo seus movimentos. Após alguns minutos, a metade do grande terraço ficou separada por uma cortina branco-cinzenta tremulante, salpicada de faíscas. Em seguida, ouviu-se uma estranha música, mistura de vozes humanas e sons de instrumentos desconhecidos. Não era um canto definido nem sons de orquestra, antes eram ondas de vibrações harmônicas, surpreendentemente suaves e fortes. A melodia executada era original e estranha como o próprio método de execução da orquestra misteriosa. Supramati, como enfeitiçado, ouvia admirado aquela música, quando de repente sua atenção foi chamada para um retumbar surdo que vinha do lago. Ele viu como a tona subiu uma onda espumosa que correu para a margem e, quando ela se quebrou nos degraus da escada, surgiram algumas figuras femininas de contornos indefinidos, que antes parecia deslizarem do que andarem pelo terraço. Narayana lançou mais uma pitada de pó sobre o carvão e a fumaça levantada, em vez de subir, começou a se aproximar em redemoinho dos vultos aéreos que vinham vindo. Esses pareciam absorverem a fumaça, perdendo a sua transparência, e, alguns minutos mais tarde, 6 mulheres com a aparência de pessoas reais aproximaram-se de Narayana, cruzaram os braços no peito e o saudaram com mesura. Eram belíssimas jovens indianas no resplendor da vida. As túnicas bordadas de gaze mal cobriam as suas formas esbeltas. As gemas preciosas que adornavam as suas cabeças, braços e cinturas, fugiam em luzes multicoloridas.
Narayana disse algumas palavras em hindu e depois se sentou no sofá, fazendo acomodarem-se junto de seus amigos. Neste instante, nos globos rosados acenderam-se as lâmpadas elétricas inundando o terraço com luz forte. As dançarinas começaram a dançar. Leves, graciosas e cheias de vida, elas rodopiavam ou formavam grupos maravilhosos e plásticos, ao mesmo tempo provocantes e lascivos como a própria sedução. Quando as dançarinas fizeram uma nova mesura, com isso dizendo que a apresentação havia terminado, Narayana levantou-se e fez um sinal para que elas que se aproximassem. Devemos mimosear as nossas maravilhosas dançarinas com um bom jantar. São raras as vezes que elas têm uma oportunidade de regalar-se com estas iguarias e essa é a única recompensa que nós podemos oferecer-lhes, disse alegre. Somos em 13 e elas estão em 6, então é natural que cada um de nós assuma a responsabilidade por 2 beldades. Balançando a cabeça e rindo, Supramati e Daki pegaram, cada um, as mãos de 2 mulheres e seguiram atrás de Narayana à sala de jantar. A mesa estava posta, mas, em vez de pratos vegetarianos, ali havia carne com sangue, pão e vinho quente, muito aromático. Ávidas, lançaram-se as visitas do além sobre aquela comida com tal estranha voracidade, que Supramati mal tinha tempo de repor-lhes nos pratos mais comida e encher-lhes as taças. À medida que as dançarinas se saciavam avidamente, seus rostos pálidos iam adquirindo uma coloração rosada. Seus olhos brilhavam de curiosidade e paixão olhando para Dakiri e Supramati. Quanto a Narayana, eles exprimiam total indiferença e desprezo. Vejam só. As ingratas menosprezam e ofendem o seu benfeitor, observou em tom de escárnio Narayana. E é patente que Supramati goza de maior sucesso. As canalhas pressentem que ele é o menos santo de nós. De fato, os olhares mais ardentes eram lançados para Supramati. Uma dançarina, em particular, fazia de tudo para desconcertar-lhe a tranquilidade. Agora ela já dançava só para ele, recorrendo a todos os atributos de sua beleza. Todo o seu ser parecia fulgir em algo demoníaco e tentador, o que inebriava, submetia e perturbava a mente e o coração. Apesar da rigorosa disciplina da primeira iniciação, que lhe ensinou a dominar os ímpetos instintivos e submeter o corpo à vontade da mente, Supramati, sem percebê-lo, entregava-se aos perigosos encantos da criatura. Seus grandes olhos escuros ardiam de admiração, um rubor leve tingiu-lhe as faces. Esquecendo tudo em volta, ele seguia os movimentos da dançarina que ia se aproximando imperceptivelmente, tornando-se cada vez mais sedutora e lasciva. Num salto gracioso, ela caiu de joelhos diante de Supramati e abraçou-o apaixonadamente. Dê-me algumas gotas da essência vital que você possui. Conceda-me a dádiva divina da existência terrestre, murmurou ela com olhar suplicante. Supramati tentou empurrá-la, mas simpatia e pena em relação àquela criatura juvenil, para sempre atirada ao mundo do além, faziam-no fraco. Subitamente o rosto da dançarina perdeu o brilho. A mão, que repousava na mão de Supramati, ficou fria e um tremor percorreu por todo o seu corpo delicado. Ah! Eu estou desaparecendo. A vida e as forças estão me abandonando, gritou ela, agarrando-se com força a Supramati. Cruel! Será que você tem dó de uma gota de vida que eu lhe suplico? Na voz fraquejante da infeliz soava tal desespero, que, dominado por pena, Supramati, esquecendo de tudo, começou a procurar febrilmente o frasco com essência vital que ele normalmente trazia consigo. Mas o bolso estava vazio e ele esquecera de pegar o frasco. Aliás, já seria tarde. A morte triunfante apossou-se de sua presa. O corpo gracioso da dançarina que jazia diante dele parecia derreter-se e diluía-se rapidamente. Logo sobrou apenas um vago vulto que, em seguida, transformou-se em uma nódoa esbranquiçada, desaparecendo no ar.
Como se sob o efeito de um pesadelo horrível, recuperando com dificuldade o fôlego, Supramati passou a mão pela testa e olhou em volta. Na sala não havia ninguém, além de Dakir e Narayana. Você ainda não se acostumou a recusar os pedidos tolos. É um imortal ainda muito inocente. Inflama-se e se entrega ao sentimento de pena com demasiada facilidade. Zombo Narayana. Você estava tão absorto, que nem ao menos viu como nós, Dakir e eu, declinamos de tais súplicas. Tem razão. Não estou acostumado a esse tipo de jogo cruel e espero nunca encontrar algum prazer nele. Mas você, Narayana, pertencente aos dois mundos, não deveria zombar da morte e da vida. Neste instante, ouviu-se um leve tilintar de sininho de prata. Ebramar está chamando por nós, disse Dakir, levantando-se apressadamente. Não vou segurar. Eu mesmo irei acompanhá-los, pois vocês não conhecem todos os meandros do labirinto subterrâneo, disse Narayana, apertando-lhes a mão. Logo eles alcançaram o barco. Mas os primeiros raios do sol ascendente douraram o horizonte. Eles entraram no jardim anexo ao palácio de Ebramar. Passaram cerca de 2 semanas e não aconteceu nada de especial. Conversavam, liam, passeavam e gozavam da paz agradável. Certa noite, depois do jantar, Ebramar disse, levantando-se da mesa, está na hora de iniciarmos o trabalho, meus filhos. Amanhã vou levar Nara para o seu novo local e depois vocês começarão os seus estudos sob a minha direção. Despeça-se de sua companheira, Supramati. Ao alvorecer vocês se separarão e vão se ver muito raramente. Supramati empalideceu. Chegou a hora que ele tanto temia, a hora da separação da mulher que ele ainda amava com um sentimento terreno. Seu coração apertou-se de medo e infelicidade. Seu olhar entristecido procurou com angústia o olhar de Nara. Mas nos olhos límpidos da jovem lia-se uma afeição tão pura e profunda, uma energia tão latente, que a coragem e a tranquilidade retornaram a ele. Supramati aproximou-se de Nara, abraçou-a e a beijou fortemente. Seja o meu apoio, ainda que de longe, se eu fraquejar em meu caminho espinhoso, pois eu sinto que em mim ainda está muito vivo o homem terreno, balbuciou ele. Vamos nos ver mais vezes, se possível. Os meus pensamentos jamais o abandonarão. Quanto mais as nossas almas forem se libertando da matéria, tanto mais elas ficarão próximas uma da outra e maior será o indestrutível amor que nos une, disse Nara, olhando para ele meigamente e o beijando. Fazendo com a mão um amistoso sinal de despedida, ela saiu do quarto. No dia seguinte, antes do amanhecer, Sandira veio buscar o pai. Ele trouxe-lhe uma comprida túnica branca, com uma faixa laranja costurada a ela, um cachecol da mesma cor que deveria servir-lhe de cinto e uma espécie de clafta. São as vestes dos discípulos de iniciação superior, acrescentou ele, ajudando Supramati a vestir-se. Em seguida, Sandira levou-o a um pequeno quarto, onde Dakir já estava vestido com traje semelhante. Praticamente ao mesmo tempo chegou Ebramar, saudando todos amistosamente. O seguir, ele os levou pelo mesmo caminho que tomaram para irem se encontrar com Narayana. Como antes, desceram ao desfiladeiro, passaram por um corredor estreito, esculpido na escarpa, e saíram para o canal onde por eles esperava um barco. Ebramar pegou no leme. Logo viraram para uma galeria lateral que, por sua vez, tinha inúmeros braços. Após uma viagem bastante longa, divisaram-se os degraus que atravessavam o canal em toda a sua largura. Ao encostarem o barco, Supramati viu-se diante da monumental entrada de um templo subterrâneo, decorado com colossais figuras simbólicas. O interior era uma espécie de gruta ou sala de dimensões gigantescas, com colunas dispostas irregularmente. As paredes, de cima a baixo, estavam cheias de esculturas de magnífico trabalho e originalidades surpreendentes. Uma luz azulada extremamente suave, apesar de seu forte brilho,
iluminava a enorme gruta. Que obra magnífica! Mas quem foram os gigantes que conseguiram executar tal trabalho e quantos séculos eles precisaram para isso? Balbuciou admirado Supramati. Foi a raça negra, no apogeu de seu brilho intelectual e produtivo, que criou este mundo subterrâneo que inclui muitas maravilhas inimagináveis para você, respondeu Ebramar em voz baixa, ordenando que os discípulos ficassem parados e esperassem por ele. Ebramar desapareceu atrás de uma enorme cortina purpúrea que escondia o interior do templo. Supramati, curioso, começou a examinar o ambiente. Agora ele conseguia distinguir que dos dois lados da cortina havia galerias pouco iluminadas que se perdiam na escuridão longínqua. Viu também que, nas depressões das paredes, estavam instaladas altas trempas com carvão em que os jovens acendiam incensos. Um aroma agradável e vivífico encheu a gruta. De súbito, sua atenção foi chamada por um canto vindo de longe que, sem dúvida, se aproximava. Logo, de uma das galerias saiu um coro de mulheres, trajadas em vestes brancas e envoltas em véus. Liderando, vinham Vairami e Nara, levando no meio Nuvadi. Quando, ao terminarem o hino, elas silenciaram. Ouviu-se um coro masculino e uma nova procissão saiu da outra galeria, formando um segundo semicírculo. Iniciou-se um profundo e solene silêncio. A cortina entreabriu-se e por detrás dela saiu Ebramar em companhia de alguns homens, vestidos, como ele, em alvos trajes reluzentes. Ebramar trazia um cálice, parecido com aquele que tinha visto nas mãos do superior do Graal. Do cálice subia um vapor dourado. Nara e Vairami aproximaram-se do mago e prostraram-se de joelhos. Dois dos companheiros de Ebramar tiraram o longo véu da sacerdotisa e cobriram com ele a cabeça loira de Nara. Vai e trabalhe, minha filha, não só para você, mas também para as suas companheiras de vida tão longa, que as teriam deixado desesperadas, se não fosse preenchida por estudos e coroadas por aquela clareza que lhes confere o conhecimento, disse Ebramar, oferecendo o cálice à jovem. Esta umedeceu os lábios no vapor dourado e mergulhou em prece profunda. Instantes depois, de seu corpo começou a desprender-se uma luz esbranquiçada, que envolveu o feito auréola. Então Ebramar dirigiu-se a Vairami, seu desejo está atendido. Você pode se entregar à meditação até que eu a chame. Ele, então, deu-lhe também o cálice. Quando Vairami tomou dele, com ela repetiu-se o mesmo fenômeno que com Nara, mas de forma mais intensa. A luz alfa concentrou-se com tal força sob a fronte de Vairami, que parecia uma chama iluminando as feições da jovem aparentemente em estado de êxtase. Subitamente, ela pareceu oscilar. Levantou-se no ar e desapareceu numa densa nuvem que a envolveu e, arrastando-a para cima, desapareceu no ar. Então Nara retornou para junto das mulheres, ocupando a posição de liderança e, cobrindo a cabeça de Nuvadi, perdeu-se com o seu cortejo na galeria subterrânea. Os homens também se retiraram e logo na imensa gruta ficaram somente Dakir e Supramati. Vamos voltar para casa, disse Dakir. Provavelmente veremos Ebramar só amanhã, quando ele nos apontará o local de nosso novo trabalho de iniciação. Ao retornarem para casa, cada um se recolheu a seu quarto, quieto e preocupado. Supramati deitou-se no sofá e apertou a cabeça com as mãos. Um verdadeiro caos de ideias e sentimentos tempestuava-se nele. Havia muito tempo que o seu estranho destino não o oprimia como naquele momento. A separação de Nara causava ao seu coração uma dor quase física. Ele se sentia sozinho, abandonado e infeliz. O trabalho gigantesco que tinha pela frente assustava-o e a vida infindável, da qual ele não podia se separar, sugeriam-lhe aversão e desespero. Lágrimas quentes jorraram por suas faces, mas, neste minuto, pareceu-lhe que uma mão afagou a sua testa e a bem familiar e querida voz sussurrou-lhe no ouvido. Pense no futuro em vez de pensar no passado. Você não está sozinho,
Nós não nos separamos, pois a minha alma veio ouve. Trabalhe, vá em frente com coragem, meu amado, e logo lhe será concedida a mesma alegria. Você vai poder me ver e falar livremente comigo. A matéria rude já não nos separará. A voz calou-se, mas Supramati sentia-se surpreendentemente acalmado e fortalecido. Respeitoso e conformado, pôs-se de joelhos e numa oração ardente suplicou que o Criador lhe desse apoio e forças para suportar dignamente o misterioso destino que lhe fora reservado. Quando se levantou, já lhe havia retornado ao domínio. Sentou-se ao lado da janela e começou a apreciar a paisagem mágica que se lhe abria à frente. Conforme lhe havia sugerido Nara, ele começou a pensar no futuro. Com o passado estava tudo terminado. Sua vida mundana, com suas alegrias e tristezas, sumiu na longura nevoenta. Quando ele retornasse na próxima vez para o meio das pessoas, ter-se-iam passado anos, ou, talvez, séculos inteiros. Valeria a pena lamentar-se sobre a infelicidade e sofrimentos das efêmeras criaturas criminosas, cegas de paixões, elas próprias atraindo para si a ira divina. Não. 1000 vezes não. Ele estava feliz, pois diante dele se estendia um vasto horizonte e abria-se-lhe o caminho aos campos claros da ciência pura. Então, adeus meu passado sombrio apesar das alegrias passageiras. Avante, em direção à luz, murmurou ele. Continuação no romance A Ira Divina. Fim.